Sandra Della Polla, que é conferencista espírita do Rio Grande do Sul, está no programa para nos falar sobre a excelência do amor. A mensagem do Momento Espírita tem o título O Mais Sublime Amor. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. Deus é amor. Quantas vezes já dissemos esta frase? Mas será que já paramos para refletir sobre ela? Para refletir sobre o verdadeiro significado da mensagem que essas almas de escola, essas almas luminosas que chegaram à Terra desejaram nos dizer? Assim, hoje nos propusemos a falar sobre a excelência do amor, e quem vai nos trazer grande contribuição será Sandra Della Polla, conferencista espírita do Rio Grande do Sul. Mas antes vamos ver o Momento Espírita. Na época do final de ano, a figura de Jesus costuma ser muito lembrada. Fala-se em sua vida, em seus exemplos e em suas lições. Ele geralmente é apontado como o exemplo de amor mais consumado de que se tem notícia. Afinal, dispôs-se a morrer em holocausto de amor à humanidade. Estar disposto a morrer por alguém ou por uma causa é sinal de grande dedicação e desprendimento. Entretanto, os mártires não são raros nos registros da história. Muitos são os que morreram inocentes no contexto humano. Mas nenhum deles sequer se aproximou da excelsa magnitude do Messias divino. Por grande que seja uma figura histórica, perante Jesus, ela se apequena e desvanece. Bem se vê que a grandeza do Cristo não reside apenas em sua morte, mas primordialmente em sua vida, em um contexto muito amplo. A sublimidade do amor que ele dedica à humanidade transcende tudo o mais que já foi vivido na Terra. A fim de valorizá-lo devidamente, convém raciocinar sobre esse maravilhoso afeto que a todos ampara. Conforme ensina a espiritualidade maior, a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos. Muito antes de o planeta Terra existir, ele já havia completado todos os processos e se tornado perfeito. Na plenitude de todos os dons, recebeu do Criador a tarefa de presidir a criação do orbe terreno. Amorosamente se desincumbiu da tarefa, providenciando um lar para espíritos necessitados de experiências materiais. Mas foi além disso, e se tornou pastor dos bilhões de almas internadas na nova escola sideral em que se converteu o planeta. Seres primitivos a quem ensaiaram seus primeiros passos em destinação à vida moral. Entidades antigas e rebeldes às leis divinas também aportaram no orbe terreno em sua necessidade de ajuste e aprendizado. Jesus, desde sempre, preside os processos de aprendizado e redenção que se desenrolam no planeta. Periodicamente, envia professores na figura de espíritos mais avançados que exemplificam virtudes e impulsionam as artes e as ciências. Além dessa dedicação incansável e milenar, também desejou partilhar das dores da humanidade encarnada. Habituado a conviver com seres angélicos em esferas sublimes, tomou um corpo de carne e habitou entre rústicos e ignorantes. Em sua perfeição, era consciente de sua natureza e da esfera de que provinha. Isso certamente lhe permitia diariamente medir a fraqueza e a ignorância existente nos que o rodeavam. Mas não se agastou, não condenou, a ninguém desprezou. Em sua grandeza,
demonstrou que o verdadeiro amor desconhece barreiras, por colossais que se afigurem. O exemplo desse sublime amor persiste até hoje como um convite a que lhe sigamos os passos. Pensemos nisso. Acabamos de ver a mensagem O Mais Sublime Amor, que está no CD número 15 e foi produzido pela Federação Espírita do Paraná. Está conosco Sandra Della Polla, educadora e conferencista espírita da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sandra, é uma satisfação muito grande para nós ter você no programa. Ouvimos e lemos com frequência que o amor é a força que sustenta o universo. Como entender o amor sendo esta força que sustenta o universo? O que é o amor? Em primeiro lugar, nossa satisfação de estar presentes para podermos debater essas questões que nos podem auxiliar na nossa construção íntima, que é a doutrina espírita. O amor é de fato de essência divina, diz um espírito amigo, um evangelho segundo o Espiritismo. É a lei divina. A lei divina é o amor. Segundo os espíritos amigos, a lei divina ela se expressa no campo material, nas chamadas leis comuns, nas leis da natureza, e ela se expressa no campo moral, aquelas leis que serão trabalhadas pelo Espiritismo. Muito bem, se ela se expressa na lei divina, quer no campo material, quer no campo moral, é a sustentação da própria vida, é a sustentação do universo, quer dizer, é a sustentação de tudo o que se está inserido. Nesse sentido, o amor é de essência divina, ele está e coordena todas as coisas, assim como está em todas as coisas, inclusive em nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Sanson afirma: a lei do amor extingue as misérias sociais. Em tempos ainda de tantas misérias, de tanto egoísmo, parece-nos difícil compreender esta afirmativa, não é? Como que isso se dará, Sandra? Na verdade, isso vem se dando ao longo do tempo, porque quando nós consideramos o amor enquanto lei intrínseco em nós, portanto, nós somos filhos do amor, somos filhos da excelência do amor que é Deus, e trazemos em germe o amor, nós vamos, através do processo reencarnatório, desenvolvendo essas possibilidades de amar, essa competência que nós temos de amar, ela vai se qualificando. E nós notamos que neste percurso de qualificação, alguns andam mais rápido que outros, como em todas as aprendizagens. Nesse exercício, só nesse campo restrito que tu referes, que é a extinção das misérias sociais, nós vamos ver que esses aprendizes, esses alunos da escola do amor, vieram ao longo da humanidade com diferenças. Alguns aprendendo mais rápido e se entregando. Então nós temos exemplos notáveis que a história reconheceu e temos outros anônimos que a história não reconheceu. Sempre tivemos homens e mulheres ao longo da história que entregaram suas vidas por uma causa na sua família, uma causa na sociedade, extinguindo misérias sociais no pequeno cosmos de uma sociedade familiar ou num grande cosmos de uma sociedade global, de uma sociedade humana. Modernamente, isso tem aumentado. Do final do século XIX, mas particularmente do século XX para o XXI, nós vemos isso aumentar numa proporção assustadora. É que nós não tomamos conhecimento disso porque, de alguma forma, isso ainda não é interessante. Não é interessante por uma razão bastante simples. Porque se isso for divulgado na mesma proporção das misérias, das mazelas humanas, o ser humano vai fazer o seguinte insight, o seguinte estalo. Então, eu sou competente para fazer isso? Se eu sou competente para fazer isso, por que eu não estou fazendo isso? E aí ele vai fazer uma engenharia, uma estratégia para fazer isso. E quando ele fizer isso, se extingue por completo todas as misérias sociais, todas as misérias humanas. E todos aqueles que ganham com a miséria humana vão ter que arrumar um outro jeito de ganhar dinheiro. Consequentemente,
a estratégia que se coloca hoje em nosso mundo é isso. Agora, se nós formos olhar o que está por trás, aquilo que não é exatamente dito, ou não dito numa forma, numa proporção que faça com que eu faça esse insight, porque não é que o bem não seja divulgado, vão dizer alguns. Não, Sandra, o bem é divulgado, olha, foi ação X. O tempo que se dá para essa divulgação não é suficiente para construir nenhuma aprendizagem. Mas o tempo que se dá para a expressão do mal é muito grande para fortalecer essa fantasia que eu tenho mal dentro de mim. Não, eu tenho escolhas erradas, escolhas maldosas, mas o que eu tenho dentro de mim é o bem. E esse negócio não é interessante de ser descoberto. Mas se formos olhar a verdade, o mundo só é sustentado pela bondade do coração humano. Neste exato minuto que nós estamos conversando, milhões de criaturas estão doando-se pela causa da humanidade e permitindo a extinção de misérias em todos os campos da vida. Por que isso não é amplamente falado? Ao contrário, ou melhor, em outra dinâmica de análise, também milhões de criaturas estão no seu anonimato, no seu cadinho familiar, vivenciando seus deveres, seus compromissos. A maioria das pessoas servem à causa do bem. Porque, Ivone, se a maioria não servisse, seria impossível viver. Se a maioria das pessoas descumprissem leis, se a maioria das pessoas não fizessem o bem, se a maioria das pessoas não tivessem consideração pelo seu próximo, não seria possível sair deste estúdio à porta da rua. Porque nós seríamos atropelados por uma coisa ou por outra, ou por uma pessoa ou por um automóvel. Eu não fui atropelado por esse porque eu enxerguei, mas o outro também não está cumprindo a lei, então o outro me atropela. Então é exatamente porque a maioria faz o que deve, na proporção que pode, com seus equívocos, caindo aqui, levantando ali, mas fazendo o seu melhor, é que a vida é possível. E é muito fácil constatar essa realidade apenas observando ao nosso redor. Né? Exatamente. Observando quantas pessoas, quantas famílias têm uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida para o bem. Né? Sensibilizando-se com causas humanas, com causas que digam respeito ao seu próximo. A simples eleição que nós fazemos hoje por uma programação saudável. Né? Muitas pessoas que nos assistem neste momento não necessariamente são partidárias da filosofia que nos anima a alma. Sim. Mas escolhem por quê? Porque querem ouvir uma outra tese. Essa escolha reflete uma opção pelo bem, independente de ela concordar com a maneira como nós vemos. Assim como nós vamos ouvir outras falas, outras conversas de outros campos religiosos, com os quais nós não concordamos com os fundamentos. Mas todos nós queremos um espaço de discussão a respeito de Jesus, discussão a respeito do bem. Isso prova que há muito mais bondade em nós do que as escolhas equivocadas que nós vamos fazer provavelmente daqui a pouco. Basta nós olharmos também para as campanhas, né, que são feitas em prol de situações difíceis que a humanidade enfrenta, né? Como que a gente tem a resposta das pessoas. Isso é feito com as campanhas oficiais, isso é feito quando nós sabemos de um fato. Sim. É interessante observar como o ser humano se mobiliza. Ficamos sabendo que alguém está necessitado de alguma coisa. Nós vamos cada um juntando ali, entrega alguma coisa para a pessoa. Nós ficamos sabendo que uma árvore vai ser derrubada. Nós vamos lá, vamos todo mundo vai. Então, a propensão é para o bem. Eventuais desvios desta linha são perfeitamente corrigíveis pela responsabilização que a vida vai nos oportunizar. Talvez falte um enfoque maior para o bem, né, Eu acho Sandra? que é propositada essa ação e nós precisamos ser mais inteligentes que a estratégia e nós queremos enxergar esse bem. Certo. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon afirma: o amor é um ímã a que não lhe é possível resistir. O que há nesse sentimento, o amor, que realmente não haverá o que resistir? Porque como ele está intrínseco em mim, eu não tenho como me descartar dele.
Eu posso fazer escolhas que dificultem o acesso a essa comunicação interna, a esse Deus que existe em mim. Então, algumas escolhas que eu vou fazendo nas minhas existências, elas vão dificultando esse diálogo meu com as bondades e a essência divina que é em mim. Essa dificultação existe. Mas eu não posso eliminar isto em mim. Então, em algum momento, esse diálogo voltará a acontecer. Naturalmente, com as dificuldades das escolhas que foram feitas. Mas esse aprender a expressar amor é natural. Então, e aí está o desafio da sociedade. Nós somos inseridos numa sociedade como se fosse uma escola. Quando essa sociedade estiver suficientemente amadurecida para entender que ela exerce um papel educacional e cada um de nós tem uma função social, nós vamos facilitar essa escola para que toda essa escola propicie o amor. Então, quando o educando se insere, mesmo com as suas fragilidades, o que vai repercutir nele é o que ele tem em essência. Então, ela vai atraí-lo para o bem. Como hoje a grande proporção ainda preferimos ficar em dúvida, ficar omissos, né? Em alguns momentos exercer o bem, mas em outros não, muitas vezes quando o educando ele se insere, ele não necessariamente encontra de pronto essa ligação. E consequentemente ele se vê animado e atraído por outro contexto vibracional. Mas como ele também tem isso em positivo nele, passado o período dessa perturbação inicial, ele volta a ser atraído. O que quer dizer? Independente do que eu vá vivendo num projeto encarnatório, não há quem seja absurdamente irrecuperável. Não há quem possa escapar da lei divina. E em algum momento isso vai florescer. Quanto mais rapidamente, enquanto sociedade, nós nos dermos conta deste papel e o assumirmos, tanto mais estaremos contribuindo para a melhoria do planeta que estamos inseridos. Então, Fenelon, o espírito, tem toda a razão. É um ímã que, a seu mau grado, ele diz, o espírito cede. E isso a gente vê nas próprias relações familiares, Ivone. Ao longo da vivência do amor, mesmo os espíritos mais rebeldes, eles vão arrefecendo. Não quer dizer que se tornem anjos da noite para o dia, assim como nós não nos tornamos. Mas ele arrefece. É tal o impacto que o amor causa na pessoa que ele vai se internecendo. E mesmo diante das suas fragilidades, das suas dificuldades, mesmo dos seus equívocos, ele não consegue deixar de se sentir bem naquela situação. Então, realmente, o Espírito tem razão, a gente cede. Todos somos carentes de amor, né? E cedemos à presença do amor. O Espiritismo oferece possibilidades a mais ou alguma possibilidade diferente para compreendermos o amor, o seu alcance e como desenvolvê-lo em nós? Eu penso que cada indivíduo, cada aluno tem o professor que precisa. As metodologias, melhor dito, tem a metodologia que precisa. As metodologias pedagógicas, elas vão buscar atender a todo o alunato, nas suas mais diversas dificuldades. Existem espíritos mais maduros que eles vão entender a lei de amor pela sua própria evolução. E não vemos vinculações deles com nenhum viés religioso. Nós temos expressões na ciência, nós temos expressões na arte, de criaturas que estão aí vivendo o amor. E se tu fores perguntar a eles, você acredita nisso? Não, não acredito em nada. Mas estão dando a sua vida, estão dando o seu tempo. Perfeito. São religiosos sem terem religiões. Outros alunos vão entender com esta metodologia X. E aí eu colocaria então todas as outras religiões. Outros alunos, aos quais eu me enquadraria, os mais difíceis, vamos entender pela prova inexorável de que a vida continua, de que eu retorno para responder aquilo que eu faço, de positivo ou de não tão positivo, e com esta prova contundente do laboratório, eu cedo. Então Allan Kardec, quando no seu tempo, ele diz que o Espiritismo ele não vem substituir outras religiões. Ele vem para quem, através de outras religiões, não conseguiu entender o óbvio.
porque outras pessoas conseguem entender o óbvio. Agora, alunos mais difíceis, e a gente que trabalhou já no magistério vê, o quanto às vezes nós complicamos o processo da aprendizagem, não exatamente porque temos dificuldades de aprendizagem, mas porque temos algumas questões psicológicas. Eu me colocaria nesse grupo. Não quis entender, ou não pôde entender pelas suas dificuldades de aprendizagem. De qualquer forma, a lei divina não podia me excluir do processo de aprendizagem, porque a vida é um processo de inclusão. Então, eu vejo o Espiritismo como essa ferramenta para esse agrupamento. Pela prova contundente, provocada no laboratório, pela comunicabilidade dos espíritos, que me deixa inequívoco, porque eu posso encontrar uma fraude aqui, eu posso encontrar uma fraude aqui, mas aqui eu não encontro. E como explicar esse caso? Kardec vai mostrar que existem fraudes nos processos das comunicações, mas que também existe autenticidade. Então, quando eu faço a peneira, tiro a fraude e fico com a autenticidade, eu estou diante de uma comunicação mediúnica. É um morto que está falando. E como é que eu vou dizer então que a vida não continua? Quando eu estou diante de uma prova inequívoca de que esse sujeito está reencarnado, ou seja, de que esta criatura voltou num outro corpo, e nós temos isso com pesquisas espíritas, mas nós temos isso com pesquisas não espíritas, lembranças espontâneas, de crianças mesmo, então não estão sujeitos à influência social, e pesquisadores então colocam como hipótese a reencarnação. É uma prova para mim que eu tenho que me render. Se aquele ali reencarnou, então é porque ele morreu, não morreu e voltou. Então, mesmo o mais difícil, o que ele vai fazer? E diante de fatos, não há argumentos? Então, começa a fazer um certo sentido a proposta de Jesus, mas seja lá pelo que for, eu entendi a tese. O aluno entendeu. E ele vai fazer então o seu melhor. A questão é ser bom. Como a criatura vai conseguir fazer esse exercício do amor é secundário. Agora, se você me pergunta se para mim foi uma ferramenta a mais, foi. Porque através dessa contundência, eu consegui entender que efetivamente o amor é que governa a vida. E aos poucos me inseri nessa proposta de autoencontro e de melhoria das condições possíveis nesse projeto encarnatório. Se eu estou fazendo isso, bom, isso é uma outra questão. Mas que eu consegui entender, eu consegui entender. E foi graças ao Espiritismo. Então, com todo respeito, toda ferramenta é boa. Ela só tem que ser adequada à coisa para a qual ela se destina. Não dá para desaparafusar com faca ou cortar bife com chave de parafuso. Cada ferramenta para cada função. Para alguns de nós, sim, o Espiritismo foi essa ferramenta a mais. Considerando que o amor está em germe em todos nós, né? Um dia todos, mesmo aqueles que nos pareçam perversos e selvagens, estarão já em plena ação no bem, no amor, né, Sandra? Sem dúvida alguma. Essa é a nossa esperança. Agradecemos a você que veio nos trazer informações tão preciosas. Agradecemos a todos os telespectadores que estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas poderão ser vistos também no site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos muita paz.